Olá, aqui é Isa Minatel, tamo junto, esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. A gente tá lendo o livro Que Sobra do Príncipe Harry e esse já é o vídeo número 68, meu Deus. Estamos na parte 3, que é a última parte do livro, no capítulo 50. Bora lá! Já deixa o like, já deixa o comentário, dá aquela força pros algoritmos que a gente precisa, viu? E claro, se você ainda não é inscrito do canal, acho que não tem como, você tá nesse número de vídeo, não sei, mas enfim, fica o lembrete aí. Se inscreva no canal. Vamos junto, gente! Will e Kate nos convidaram para o chá, para desanuviar o clima. Junho de 2018. Fomos num fim de tarde. Vi como os olhos de Meg se arregalavam enquanto entrávamos pela porta da frente. Passávamos pela sala de visitas, seguíamos pelo corredor e íamos até o gabinete deles. Uau! Repetiu Meg várias vezes. O papel de parede, as cornijas decorativas, as prateleiras de nogueira com filas de volumes de cores combinando, os objetos de arte de valor inestimável. Lindo! Como um museu. E nós dois dissemos isso a eles. Elogiamos efusivamente a reforma que tinham feito, enquanto também pensávamos com certa vergonha nas nossas luminárias da IKEA, no sofá que pouco tempo antes tínhamos comprado com desconto numa liquidação, usando o cartão de crédito de Meg, no sofá.com. No gabinete, Meg e eu nos sentamos num sofá de 2 lugares, num lado da sala. Kate no outro lado, numa Fender forrada de couro, na frente da lareira. Willie estava à sua direita, numa poltrona. Havia uma travessa com chá e biscoitos. Nos primeiros 10 minutos, ficamos nas clássicas amenidades. Como vão as crianças? Como foi a lua de mel? Meg então admitiu a tensão que existia entre nós 4 e arriscou que isso poderia ter a ver com aqueles primeiros dias quando se juntara a família. Um mal-entendido que passara quase despercebido. Kate pensou que Meg queria os seus contatos de moda, mas Meg tinha os dela. Teriam talvez começado com o pé esquerdo? E então acrescentou Meg, tudo ganhou maiores dimensões com o casamento e aqueles infernais vestidos das damas de honra. Mas aí se revelou que havia mais coisas, que nem sabíamos. Pelo visto, Willie e Kate ficaram chateados porque não tínhamos lhes dado presentes de Páscoa. Presentes de Páscoa? Isso existia? Willie e eu nunca tínhamos trocado presentes de Páscoa. Papai, claro, sempre fazia um grande estardalhaço em torno da Páscoa, mas isso era papai. Mesmo assim, se Willie e Kate ficaram chateados, pedimos que nos desculpassem. Do nosso lado, contribuímos dizendo que não tínhamos gostado muito quando Willie e Kate trocaram os cartões dos lugares na mesa e mudaram os assentos no nosso casamento. Tínhamos seguido a tradição americana, pondo os casais um ao lado do outro. Mas Willie e Kate não gostavam daquela tradição. E assim a mesa deles foi a única em que os cônjuges ficaram separados. Willie e Kate insistiram que não foram eles, que foi alguma outra pessoa, e disseram que tínhamos feito a mesma coisa no casamento de Pippa. Não fizemos, por mais que quiséssemos. Estávamos separados por um enorme arranjo de flores, e mesmo querendo loucamente nos sentarmos juntos, não tínhamos feito nada quanto aquilo. Senti que não nos fazia nenhum bem ficar dando vazão às nossas queixas. Não chegaríamos a lugar algum. Kate olhou o jardim lá fora, agarrando as beiradas do couro com tanta força que os dedos ficaram brancos, e falou que aguardava um pedido de desculpas. Meg perguntou, pelo quê? Você me magoou, Megan. Quando? Diga, por favor. Eu falei que não estava conseguindo me lembrar de alguma coisa e você disse que eram os meus hormônios. Do que você está falando? Kate mencionou um telefonema em que as duas discutiram o horário dos ensaios para o casamento. Meg disse, sim, estou lembrada, você não conseguia se lembrar de algo e eu disse que não tinha problema, que era cérebro de grávida, porque tinha acabado de ter um bebê, hormônios. Kate ergueu as sobrancelhas. Isso, você falou dos meus hormônios. Não temos intimidade suficiente para você falar dos meus hormônios. Meg também ergueu as sobrancelhas. Desculpe, falei dos seus hormônios. É como falo com as minhas amigas. O Willie apontou o dedo para Meg. É grosseria, Meg. Isso não se faz aqui na Grã-Bretanha. Faça a gentileza de tirar esse dedo da minha cara. Aquilo estava acontecendo mesmo. As coisas tinham realmente chegado a esse ponto, um gritando com o outro por causa de cartões na mesa e de hormônios. Intervim, falei para Willie abaixar o dedo, pedi a todos que parassem com aquilo. Meg disse que nunca teve qualquer intenção de magoar Kate e que se isso voltasse a acontecer no futuro, ela agradeceria se Kate simplesmente lhe dissesse. Todos nos abraçamos, mais ou menos, e aí falei que era melhor irmos embora.
tenso, não? Capítulo 51. Nossas equipes sentiram o clima de atrito, leram as notícias e aí se tornaram frequentes os conflitos no escritório. Tomou-se partido. Time de Cambridge versus time de Sussex. Rivalidades, invejas, posições contrárias, tudo isso intoxicava a atmosfera. E o fato de estarem todos trabalhando 24 horas por dia não ajudava em nada. Havia uma quantidade enorme de demandas da imprensa, um fluxo constante de erros que precisavam de retificação e nem de longe tínhamos pessoal ou recursos suficientes. Conseguíamos no máximo atender a 10% das coisas. Todos uma pilha de nervos, falando uns dos outros pelas costas. Num clima desses, crítica construtiva era algo que não existia. Qualquer comentário era visto como afronta, como insulto. De vez em quando, alguém da equipe se debruçava no tampo da mesa e chorava. Willie botava a culpa de tudo isso, de cada ínfimo detalhe, numa única pessoa: Maggie. Willie me falou isso várias vezes e se irritou quando eu disse que ele estava passando dos limites. Estava apenas repetindo a narrativa da imprensa, recitando falsidades que tinha lido ou ouvido. A grande ironia, disse eu, era que os verdadeiros vilões eram as pessoas que ele tinha trazido para o escritório. Gente do governo que pareciam viciadas nesse tipo de conflito e não imunes a ele. Tinham prazer em dar facadas pelas costas, talento para intrigas e estavam constantemente lançando nossas duas equipes uma contra a outra. Enquanto isso, no meio de tudo aquilo, Maggie conseguia manter a calma. Apesar do que alguns andavam falando sobre ela, nunca ouvi Maggie dizer uma única palavra negativa sobre alguém ou para alguém. Pelo contrário, eu via que ela redobrava os esforços em conversar, em ser gentil com todos, enviava bilhetes de agradecimento escritos à mão, se informava sobre quem estivesse doente, mandava cestos de comida, flores ou guloseimas para quem estivesse em dificuldades, com depressão ou em licença médica. O escritório muitas vezes ficava frio e escuro, e ela o melhorou com lâmpadas novas e aquecedores de ambiente. Tudo isso pago com seu cartão de crédito pessoal. Trazia pizza e biscoitos, promovia reuniões para tomarem chá e festas do sorvete. Repartia todos os brindes que recebia, roupas, perfumes, produtos de maquiagem com todas as mulheres do escritório. Eu contemplava admirado a sua capacidade ou determinação de sempre ver o lado bom das pessoas. O seu enorme coração realmente se evidenciou para mim certo dia. Soube que o Sr. R., meu antigo vizinho do andar de cima, quando eu morava naquela toca de texugo, tinha passado por uma tragédia. Um filho adulto havia morrido. Maggie não conhecia o Sr. R. e nem conhecia seu filho, mas sabia que a família tinha sido vizinha minha e vira muitas vezes o pessoal da família passeando com os cachorros. Assim, ela ficou extremamente triste por eles e escreveu ao pai uma carta dando os pêsames e dizendo que gostaria de lhe dar um abraço, mas não sabia se seria apropriado. Junto com a carta, incluiu uma gardênia, em memória do filho dele. Uma semana depois, o Sr. R. apareceu à nossa porta no Northcote, entregou a Maggie uma nota de agradecimento e lhe deu um abraço apertado. Fiquei muito orgulhoso dela e muito pesaroso com a minha briga com o Sr. R. E mais, fiquei pesaroso com a minha família brigando com a minha esposa. Capítulo 52. Não queríamos esperar. Nós dois queríamos começar imediatamente uma família. Estávamos trabalhando como loucos. Nossos trabalhos exigiam muito de nós. O momento não era o ideal. Mas azar. Essa sempre tinha sido a nossa grande prioridade. Estávamos preocupados com o estresse do nosso cotidiano, preocupados que isso impedisse a gravidez. O preço começava a se fazer visível em Maggie. Tinha perdido muito peso no último ano, apesar de todas as tortas Madalena. Nunca comi tanto, disse ela, e mesmo assim continuava a emagrecer. Algumas amigas recomendaram uma médica ayurvédica que as ajudara a engravidar. Pelo que entendi, a medicina ayurvédica dividia as pessoas em categorias. Não lembro em que categoria essa médica classificou Maggie, mas ela de fato confirmou a nossa suspeita de que a perda de peso de Maggie podia ser um obstáculo para engravidar. Talvez Vata seria a minha sugestão. Vata, Kapha e Pitta são os 3 doshas do Ayurveda, que também tem a ver com temperamentos, devo dizer. Engorde 3 quilos, disse a médica, e vai engravidar. Então Maggie comia e logo engordou os 3 quilos recomendados e olhávamos esperançosos o calendário. Perto do final do verão de 2018, fomos para a Escócia, ao Castelo de May, passar alguns dias com o papai. O vínculo entre Maggie e papai, sempre forte, se fortaleceu ainda mais naquele
final de semana. Uma noite, durante os aperitivos antes do jantar, Fred Astaire, tocando ao fundo, veio à tona que o dia de nascimento de Maggie era o mesmo da pessoa favorita de papai, Gangan. 4 de agosto. Incrível, disse papai sorrindo. A lembrança de Gangan e com esse vínculo entre ela e a minha esposa, de repente, ele ficou muito alegre, contando histórias que eu nunca tinha ouvido, basicamente encenando e se exibindo para Maggie. Uma história em especial nos deliciou, capturou a nossa imaginação. Era sobre as Selkies. As o quê, papai? Sereias escocesas, disse ele. Assumiam a forma de focas e nadavam lentamente na costa diante do castelo, a um passo de onde estávamos sentados. Então, quando você vê uma foca, avisou ele, nunca se sabe. Cante para ela, muitas vezes elas cantam em resposta. Ah, imagine, isso é conto de fadas, papai. Não, é a mais pura verdade. Terei imaginado, terá papai garantido, que as Selkies também podem atender a um desejo? Durante o jantar, falamos um pouco sobre o estresse que vínhamos enfrentando. Se pelo menos conseguíssemos convencer os jornais a recuar, dissemos, pelo menos durante um tempinho. Papai assentiu, mas achou muito importante nos lembrar. Tá, papai, sabemos, não leiam. No dia seguinte, no chá, as vibrações positivas continuavam. Estávamos todos rindo, falando de uma coisa e outra, quando o mordomo entrou de sopetão na sala, puxando um fio de telefone atrás de si. Vossa Alteza Real, Sua Majestade. Papai se empertigou todo na cadeira. Ah, sim. Pegou o telefone. Desculpe, senhor, mas ela quer falar com a duquesa. Oh! Todos ficamos atônitos. Hesitando, Meg pegou o telefone. Pelo visto, vovó estava ligando para falar sobre o pai de Meg. Estava respondendo a uma carta que Meg lhe havia escrito pedindo ajuda e conselho. Meg disse que não sabia o que fazer para que a imprensa parasse de entrevistá-lo, de instigá-lo a dizer coisas horrendas. Vovó então sugeriu que Meg esquecesse a imprensa, fosse visitar o pai e tentasse lhe incutir um pouco de sensatez. Meg explicou que ele morava numa cidadezinha na fronteira mexicana e ela não sabia sequer como poderia sair do aeroporto, passar pela imprensa que cercava a casa dele, atravessar aquela parte da cidade e então voltar de forma discreta e segura. Vovó reconheceu os vários problemas desse plano. Nesse caso, talvez escrever uma carta para ele. Papai concordou. Ótima ideia. Capítulo 53. Meg e eu descemos até a praia na frente do castelo. Dia gelado, mas o sol brilhava. Ficamos nas pedras, olhando o mar. Em meio a todas as ilhas sedosas de algas, vimos alguma coisa. Uma cabeça. 2 olhos afetuosos. Veja, uma foca! A cabeça mergulhava e aflorava. Os olhos visivelmente nos fitavam. Veja, outra! Tal como recomendara papai, fui até a beira d'água e cantei para elas. Fiz uma serenata para elas. Arô! Nenhuma resposta. Meg se juntou a mim e cantou para elas. E agora, claro, elas cantaram de volta. Ela é realmente mágica, pensei. Até as focas sabem disso. De repente, por toda parte, afloravam cabeças cantando para ela. Arô! Uma ópera de focas. Superstição boba, talvez, mas pouco me importei. Tomei como um bom presságio. Tirei a roupa, pulei na água, nadei até elas. Mais tarde, o chefe de cozinha australiano de papai ficou horrorizado. Disse-nos que tinha sido uma péssima ideia, mais descerebrada do que mergulhar imprudentemente nas mais escuras águas do Okavango. Essa parte da costa escocesa estava repleta de baleias assassinas, disse o chefe. E cantar para as focas era como atraí-las para sua morte sangrenta. Balancei a cabeça. Tinha sido um conto de fadas tão encantador, pensei. Como ficou sombrio tão depressa? Capítulo 54. Meg estava com a menstruação atrasada. Compramos 2 testes caseiros de gravidez, um de reserva, e ela foi com os 2 para o banheiro no Northcote. Eu estava deitado na nossa cama e, enquanto esperava Meg voltar, caí no sono. Quando acordei, ela estava ao meu lado. Como foi? O que... Ela respondeu que não tinha olhado, estava esperando por mim. Os bastões estavam na mesinha de cabeceira. Eu deixava ali só umas poucas coisas, entre elas a caixinha azul com o cabelo da minha mãe. Certo, pensei. Bom, vamos ver o que mamãe pode fazer com essa situação. Estendi a mão, peguei os bastões, espiei no pequeno mostrador. Azul. Azul vivo, bem vivo, os 2. Azul queria dizer bebê. Puxa! Uau! Uau! Nos abraçamos, nos beijamos. Pus os bastões de volta na mesinha de cabeceira. Pensei, obrigado, Selks. Pensei,
Obrigado, mamãe. Ai, gente, que delícia! Esse capítulo é muito apaixonante, né? É muito. Essa vibe dele de sentir o momento e se entregar pro momento. E eu fiquei com vontade de pular na água e eu pulei na água e quer saber se tem baleia assassina nem nada? Eu adoro. Tá bom, eu sei que é perigoso, mas eu adoro. E eu acho que a gente, às vezes, não saber de alguns riscos, confiar na vida, em Deus também, faz parte do viver, sabe? Pronto, falei. Acho que a gente ficar o tempo inteiro sabendo de tudo e morrendo de medo de tudo, não é bom pra vida. Pronto, falei. É isso que eu vou deixar pra hoje, tá bem? Um beijo, Deus te abençoe. Deixe seu comentário, deixe seu like e eu te espero no próximo vídeo. Gratidão sem limites. Tchau.